Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Se você está chegando aqui agora e não conhece ainda o canal, meu nome é Rafael Gabler, eu sou professor universitário, trabalho com ensino de engenharia mecânica em Universidade Pública Federal há cerca de 12 anos. Assim, atualmente sou professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Engenharia Mecânica. Trabalhei um bom tempo também na Unicamp, 2 anos e meio, na Faculdade de Engenharia Mecânica, sempre lecionando disciplinas vinculadas à termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos e assuntos correlatos, dentro daquilo que antigamente se chamava de mecânica mole, que é um nome horrível, assim, né? Mecânica dura e mecânica mole, para você se referir a essa área de sólidos e a área mais de termociências, de mecânica dos fluidos, né? Historicamente, no Brasil, assim, o estudo da transferência de calor e da mecânica dos fluidos, ele costuma ocorrer meio que dentro dos mesmos contextos acadêmicos, assim, né? Então, essa galera que trabalha com termodinâmica, transcal, fluidos, meio que assim bebe da mesma fonte, né? E é dessa fonte que eu bebo, assim, né? E a gente está aqui atualmente nesse contexto gravando, quando eu falo a gente sou eu no caso, assim, um curso de termodinâmica que se iniciou há um tempo atrás por uma iniciativa voluntária da minha parte de querer manifestar e documentar alguns conceitos físicos que eu acho muito bonitos, que estão vinculados ao estudo da termodinâmica e que eu nunca tinha tido a oportunidade de lecionar, assim, né? A gente vive num contexto no qual as organizações internas acadêmicas de cada instituição elas são feitas visando assim atender aos interesses de muitos professores muito vaidosos, né, e muito competitivos, e cada um quer pegar aquela matéria para si e ficar lá 20 anos com aquela matéria, essa matéria é minha, você não pode dar e tal. Eu sofri muito com isso e sofro ainda, na verdade, assim, por ser professor universitário, estar preso a uma instituição assim que em certo nível é uma repartição pública, né? No Brasil, assim, a gente produz pesquisa e conhecimento dentro de repartições públicas. Essa é a grande verdade, né? Então a gente está sujeito a regras e leis que muitas vezes dificultam esse rodízio harmonioso entre colegas professores, né? O que eu acho que é muito pouco saudável assim para essa renovação das ideias, até mesmo para os alunos, assim, né? Eles têm que fazer essa matéria com aquele mesmo cara que dá há 30 anos aquela matéria, só tem ele e tal. Então, pensando um pouco nessa problemática, eu decidi gravar um curso assim para o YouTube de termodinâmica, que não está vinculado, na verdade, a nenhuma instituição, não está vinculado ao UNB. Eu estou gravando esse curso porque eu estou a fim de gravar esse curso, tá? Antes da gente entrar nos assuntos da aula de hoje, e só para antecipar aqui, a aula de hoje ela vai fazer um paralelo entre o ciclo Otto e o ciclo diesel, entre esses dois ciclos termodinâmicos de geração de potência que explicam por uma perspectiva termodinâmica, o funcionamento de motores a combustão interna de um modo geral, tanto aqueles que possuem um processo de ignição por centelha, quanto por compressão, e é nisso que se difere o ciclo Otto do ciclo diesel. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria dar aqui alguns recados iniciais para vocês. Assim, eu estou nesse momento fundando um grupo de Telegram privado para concentrar ali aqueles ouvintes, aqueles telespectadores mais assíduos, mais interessados nas ideias que circulam aqui nessa rede no Ciência e Brisa. A minha ideia, galera, não é criar mais um grupo de aplicativo que vai ficar ali te craudiando, te bombardeando com informação e demandando a sua energia para questões que às vezes te desviam de si próprio. Assim, não é para fazer propaganda, não é para ficar vomitando informação assim, poluindo, né, o seu campo visual que já é suficientemente poluído pelas telas do teu telefone. Na verdade, essa ideia desse grupo é fundar ali um núcleo de comunicação entre pessoas que partilham num nível mais profundo de afinidades comuns e que estão ali para buscar referências, informações, conteúdo
que vão servir ao propósito de autoaperfeiçoamento por meio de uma construção coletiva de saberes humanos, assim, sabe? Eu muitas vezes sinto que nesse veículo que a gente tem aqui, que é o YouTube, a gente não tem às vezes uma troca assim, sabe, muito íntima, porque eu falo para uma câmera e assim, os feedbacks que eu tenho são mensagens de texto que vem às vezes numa dúvida, uma pergunta, uma palavra de apoio, que para mim são muito valiosos, são muito representativos, são muito significativos, são muito importantes, mas eu sinto que a gente poderia testar outras formas de melhorar a fluidez dessa troca, para que a gente construa junto ali novos saberes. Que tipo de conteúdo eu pretendo colocar nesse grupo do Telegram, assim, para deixar a coisa bem objetiva aqui? Eu pretendo compartilhar ali alguns áudios exclusivos com reflexões e questionamentos e construções intelectuais vinculadas à filosofia, física, matemática, arte, poesia, literatura, espiritualidade, porque para mim não existe separação entre aquilo que nós chamamos de saberes humanos, né? Então alguns áudios exclusivos ali vão ser compartilhados. Também pretendo disponibilizar material científico, artístico, como se fosse uma espécie de curadoria, de repente divulgar alguns links do YouTube com debates muito preciosos sobre questões fundamentais da consciência, da mente, daquilo que é possível saber, falar sobre epistemologia, mas sempre para uma perspectiva de curadoria e de compartilhamento, de troca de informações ali entre as pessoas que participam do grupo. Eu não queria que fosse um grupo grande, eu queria que fosse uma coisa pequena mesmo, assim, sabe? Meio que exclusiva, para que a gente realmente ali consiga trocar. Então, se você tem interesse nesse tipo de grupo, né, eu peço para que preencha o formulário que eu vou disponibilizar aqui no link abaixo, nesse vídeo, com seus dados. Você vai gastar, sei lá, 5 minutos para fazer isso. E eu vou, depois assim, de um tempo em que eu já tenha esses dados todos assim comigo, eu vou criar esse grupo e eu vou avisar para vocês. Então, assim, eu vou vir aqui a cada vídeo, eu vou estar sempre anunciando esse grupo, porque é uma coisa que eu pretendo montar nesse segundo semestre de 2021. Tá? Então, agora eu estou começando a divulgar para vocês, e em breve esse grupo vai ser formado. Tem interesse real, oficial? Quer estar ali? Quer participar do grupo? Preencha os seus dados. Assim, vai ser uma espécie de um grupo de neopitagóricos modernos. Assim, né? Os pitagóricos, eles eram na verdade uma seita. Moravam juntos, né, e estavam ali fazendo matemática o tempo inteiro porque eles acreditavam que a prática da atividade matemática era uma prática de purificação da alma. Então, vou purificar minha alma produzindo geometria, porque eles entendiam ali na geometria que ela era uma descrição muito sagrada das formas do mundo, né? O universo possui formas, né? Então vamos estudar profundamente essas formas, porque estudando as formas nós estaremos em contato assim com as leis que regem o funcionamento das coisas no nosso universo. Como essas leis não foram feitas por mim, mas por uma inteligência cósmica maior, então eu estaria purificando a minha alma ao praticar geometria. Esse era o pensamento dos pitagóricos, assim, eles moravam juntos, era uma seita. Então eu queria fazer um grupo de neopitagóricos assim no Telegram, tá? Então tem interesse, vai lá e se inscreve assim. E aguardem novidades interessantes para o Ciência e Brisa para esse segundo semestre. Assim, a gente vai ter site, né? A gente vai ter aí algumas novidades que eu estou bolando para aumentar, para a gente expandir o alcance desse canal, assim, de repente alguns cursos mais privados. Eu penso também em fazer mais para frente algumas atividades que iriam atuar na linha de um crowdfunding, por exemplo, né? Ontem eu estava fazendo uma pesquisa assim para comprar alguns livros, para aumentar a minha biblioteca, né? Eu tenho aqui vários livros técnicos de mecânica dos fluidos, fluidos magnéticos, Transcal, etc. E assim, tem muito tempo que eu não comprava um livro. E eu fui pesquisar alguns livros novos para eu poder comprar, para eu ter mais material de estudo, para eu preparar novos cursos, né? E cara, assim, eu fui ver aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o preço desses livros, assim, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Isso daqui eu acho que é a minha tela. Olha esse livro aqui, o preço dele, R$ 2.700. Um livro. Esse aqui, 532, né?
Esse aqui, 1.126. Então são muito caros, eu não tenho dinheiro para comprar livro, para preparar cursos novos. Essa é uma realidade do professor universitário brasileiro. Assim, a gente não tem assim, apoio real assim, né, para fazer pesquisa. Quando tem, esse apoio vem na forma de projetos, assim, que na verdade envolvem um gasto enorme de tempo para você tipo, ter acesso a recursos para fazer pesquisa e um gasto maior ainda para prestar contas desses recursos, assim, né? Então isso é muito desmotivante, assim. Eu tô com 36 anos de idade e já meio que cansei disso, assim. Eu já defini que eu não quero mais escrever projeto de pesquisa pedindo dinheiro para o Estado para depois assim ficar sem dormir durante 6 meses, tenso, preocupado, com medo de esquecer de anexar uma nota fiscal de uma coisa num formulário de prestar contas e a galera vir pra cima de mim, assim, né? Querendo, sei lá, me prender. Você vai ler, cara, esses editais, assim, de fomento à pesquisa, você fica com medo, assim. Porque eles são escritos numa linguagem em que colocam o professor como se fosse um bandido a priori. Então, toda a escrita de um edital, né, de qualquer tipo de apoio que tenha à pesquisa, você vai ter que ler muitas páginas te ameaçando caso você esqueça alguma coisa que não tem a ver com a sua atividade fim. Então eles te põem na condição de virar secretário, né? Um secretário que tem doutorado e condição de preparar aula e tal, para ganhar uma mixaria e para ficar sempre com medo de esquecer alguma coisa na hora de preencher um formulário e tal. Isso assim, eu prefiro gastar o meu tempo preparando aula, ensinando e tal. Então o que eu pensei? De repente, eu queria compartilhar isso com vocês para ver a opinião de vocês, porque o feedback é muito importante para mim, esse feedback de vocês. Eu penso, de repente, no segundo semestre, quando esse canal estiver um pouquinho maior, em preparar alguns cursos exclusivos sobre simulação computacional, sobre Fortran, sobre, sei lá, eu tenho vários assuntos em mente que eu poderia pensar e fazer, por exemplo, 4 aulões no sábado durante o mês de agosto, sei lá. E cada aulão vai custar R$ 30 para o aluno, não sei, né? Para ele contribuir ali por aquele conteúdo, ele ganharia um certificado e tal. A gente passaria o sábado junto, eu, né, iria dispor o meu tempo e preparar para vocês esse curso, e esses valores seriam revertidos, por exemplo, em financiamento para comprar livro, por exemplo, para eu comprar coisas básicas para continuar preparando novos cursos e fazendo pesquisa de uma maneira que eu acho que é muito mais honesta assim, e verdadeira, assim, sabe, do que aquilo que eu tenho hoje em dia disponível de obtenção de recurso para financiar a minha pesquisa. Então eu penso nessa ideia do crowdfunding, assim, de vender alguns cursos por preços simbólicos para que a gente consiga arrecadar grana para manter o canal e para comprar coisas básicas de pesquisa, para que eu possa continuar preparando novos cursos, né, enquanto a gente cumpre a função social de passar conhecimento e também funciona como forma de protesto, né? Porque o simples fato de um professor universitário, de uma universidade federal ter que recorrer a isso, já é uma forma de protestar, né, com relação às condições que nos são apresentadas. Então eu queria ouvir de vocês, né, a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Né? Comentem aqui, eu acho a ideia massa. Né? Eu estou totalmente aberto à ideia. Eu sou meio contra essa coisa de vender conhecimento. Eu não gosto disso, eu me sinto mal com isso. Eu tenho uma grande resistência a isso. Ao mesmo tempo, se isso for feito de uma maneira assim, de troca, eu acho que ela pode ser muito saudável, muito bonita, muito interessante e gerar resultados muito benéficos assim para todo mundo, tá? Então comente aqui o que você acha dessa ideia. Bom, já falei um tempão sobre coisas que não são a aula em si. Eu estou aqui, deixa eu ver, há 13 minutos falando sobre coisas que não envolvem termodinâmica. Então agora eu vou entrar aqui no assunto da aula de hoje, que é essa comparação do ciclo Otto com relação ao ciclo diesel. A gente tem aqui esses dois ciclos, que são ciclos teóricos de geração de potência e que idealizam 4 processos executados em sequência, né, que vão fazendo com que as propriedades de uma substância pura vão sendo alteradas, né, entre pontos específicos, de tal sorte que ao final desses 4 processos, a minha substância pura retorna ao seu estado inicial, ou seja, isso percorre o que eu chamo de ciclo termodinâmico. E esse ciclo termodinâmico, no final das contas, ele consegue fazer aquilo que um ciclo de geração de potência se propõe a fazer, que é retirar calor de uma fonte quente, converter parte desse calor em trabalho mecânico para girar um eixo e rejeitar
esse excedente do calor que ele retira da fonte quente, que ele não consegue converter em trabalho mecânico, para uma fonte fria, respeitando o enunciado de Kelvin Planck da segunda lei da termodinâmica. Todos esses assuntos foram extensivamente trabalhados nas aulas anteriores, então eu recomendo para vocês que chegaram aqui de paraquedas que assistam às aulas anteriores do canal, porque eu acho que vai dar uma clareza, assim, saca? Em relação a tudo isso que a gente vinha falando aqui, tá? Eu vou aqui fazer um resumo bem rápido assim dos 4 processos que a gente tinha no ciclo Otto. A gente tinha uma compressão isentrópica. As compressões dos ciclos ideais vão ser sempre isentrópicas. A gente tinha uma adição de calor a volume constante. Eu vou pôr volume constante assim, tá? Ou seja, a gente modela no ciclo Otto que é essa adição de calor que se dá quando você acende uma centelha, e esse é o princípio de funcionamento de um motor a combustão interna com ignição por centelha, que serve tanto para álcool quanto gasolina. Essa adição de calor ela é muito rápida. Você comprime uma mistura ar-combustível, que já é inflamável, então não pode comprimir demais, senão ela explode sozinha, é o que a gente chama de autoignição, ou bater pino, quando a gente fala em termos do resultado que isso tem no motor. Então você tem que comprimir até um certo ponto em que ela não exploda sozinha, e quando estiver num ponto ótimo de compressão, você acende uma centelha. Isso é muito rápido, de repente, bum, pega fogo. Então é a volume constante que a gente modela. Em seguida temos uma expansão isentrópica e, posteriormente, uma rejeição de calor também a volume constante. Então, se eu pego e faço um Ctrl+C, Ctrl+V para tentar estender esses mesmos processos ao ciclo diesel, eu vou ter apenas um ponto diferente, que é esse daqui, ó. A adição de calor e a pressão constante. Pronto. Mudei uma letra, estou no ciclo diesel, tá? Todos os outros 3 processos são idênticos, porque na verdade o que difere, né, um motor a diesel de um motor a gasolina é só como esse material inflamável que está dentro do cilindro pega fogo. Essa é a única diferença. No ciclo diesel você comprime apenas ar. E o ar ele não vai explodir sozinho porque você comprimiu. Então você pode comprimir bem mais do que você pode comprimir a mistura ar-combustível no ciclo Otto. Porque não tem perigo de autoignição, porque tem só ar. Só que esse ar muito pressurizado, quando você injeta ali um combustível líquido inflamável, esse combustível líquido ele entra numa região de tamanha pressão que ele pega fogo sozinho, sem centelha, sem faísca. É o que a gente chama de combustão por compressão. Então, nesse processo, essa adição de calor, que no fundo é a combustão, ele é mais lento, porque você vai injetando diesel e ele vai pegando fogo enquanto se expande. O volume não é constante, mas a pressão é como se fosse, porque ele se expande enquanto pega fogo. Essa é a única diferença que a gente tem do ciclo Otto para o ciclo diesel. Agora, essa pequena diferença na modelagem termodinâmica dos processos executados em série que levam a um modelamento desse funcionamento do ciclo como um todo, eles levam a consequências muito interessantes assim do nosso cálculo, da nossa estimativa do rendimento termodinâmico do motor. Eu até separei aqui já antes, né, umas figurinhas, deixa eu pôr aqui, que seria o diagrama PV e o diagrama TS do ciclo Otto, e o diagrama PV e o diagrama TS do ciclo diesel. Então vamos dar aqui uma olhadinha rápida para a gente entender mais detalhes sobre como esses caras operam. O ciclo Otto está aqui, meu ciclo que representa o princípio de funcionamento de motores a combustão interna com ignição por centelha. Né? A gente tem aqui a minha compressão, ponto 1 a ponto 2. Na compressão a pressão aumenta, o volume diminui, é uma compressão. Isso acontece de maneira isentrópica, então a temperatura aumenta um pouquinho, você comprimiu e dá uma esquentadinha lá, porque você aumenta a chance de colisão entre as moléculas e flutuação molecular, isso esquenta um pouquinho, né? Muita coisa na compressão, mas ele aquece de maneira isentrópica, a entropia não aumenta, ou seja, é um processo ideal, internamente reversível, não existe geração de entropia na sua compressão, porque ela é uma compressão ideal. É importante você frisar que o motor real, ele vai ter um desvio, então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, oh meu Deus, eu não sabia que estava tão grosso assim a minha canetinha. Ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele começa no ponto 1 e ele vai esquentar enquanto a entropia aumenta um pouquinho. Então, eu estaria no ponto 2' aqui. Tá? Seria o que eu teria na minha compressão no caso real. Não é isentrópica,
eu tenho um leve aumento de entropia. Beleza. O mesmo aconteceria no 3.4. Eu estaria fazendo isso aqui, ó, uma compressão não isentrópica. Eu sempre vou gerar um pouco de entropia. Então, meu ponto 4', no caso real, estaria aqui. Então, meu ciclo do motor real estaria mais próximo disso daqui, ó. Vim para cá, depois para cá. Não vou desenhar essa curva não, tá? Mas enfim, aqui ele teria esses comportamentos aqui assim, um pouco defasado. No caso ideal, eles são isentrópicos, os processos de compressão e de expansão. Em seguida, a gente tem aqui a adição de calor, que é feita a volume constante. Então aqui está o meu Qin, está entrando aqui. Né? Veja que o volume é constante, de 2 para 3. Aqui no Qin a temperatura aumenta e a entropia também, de 2 para 3. De 3 para 4 a minha expansão, a pressão diminui, o volume aumenta. Aqui isso acontece isentropicamente, entropia constante, ele dá uma esfriada e depois ele volta para o início do processo na rejeição de calor, que também é feita a volume constante. Tá? O que é importante você anotar aqui do ciclo Otto? Que o volume específico em 1 é igual ao volume específico em 4 e que o volume específico em 2 é igual ao volume específico em 3. Essa razão que você tem do volume específico antes e depois, né? Ou melhor, depois e antes da compressão, que seria V2 em relação a V1, isso aqui é a mesma coisa que eu teria se eu fosse comparar V3 em relação a V4. Tá? E isso daqui a gente chama de taxa de compressão. Taxa de compressão. Isso aqui é um parâmetro operacional muito importante para você entender o princípio de funcionamento de motores a combustão interna. Na última aula, a gente já viu para o ciclo Otto que o rendimento termodinâmico desse ciclo, isso foi a última aula, ele é função da taxa de compressão do motor. Então, 1 menos 1 sobre R elevado a K menos 1. Quem é K? K é essa razão de calor específico, Cp sobre Cv. No caso do ar, isso aqui vale mais ou menos 1,4, se a gente for pensar em ar. Por que ar? Porque esse ciclo é um ciclo ideal. Então, um outro comentário importante aqui é que o meu fluido de trabalho, no ciclo ideal é ar e se comporta como gás perfeito. Eu estou modelando idealmente o princípio de funcionamento de um motor a combustão interna com ignição por centelha usando relações termodinâmicas, assumindo que o meu fluido é o ar e não o ar combustível. Aí você fala, não, mas como assim? Isso é um absurdo, porque o ar não é inflamável. Não é, mas as propriedades termodinâmicas, entropia, energia interna, entalpia, do ar e da mistura ar-combustível são muito parecidas, porque você não põe assim uma mistura tão grande de gasolina assim, de tal sorte que é como se fosse um gás inflamável ali, executando processos em série, né, com propriedades mais ou menos semelhantes àquelas do ar. E para fins de modelagem e entendimento teórico do ciclo, isso é suficiente. E mais do que isso, né, a gente consegue entender questões fenomenológicas muito importantes, assim, que explicam e elucidam questões operacionais fundamentais de como um motor a combustão interna opera e funciona, olhando para esse ciclo ideal. Então ele é muito precioso, tá? O ciclo diesel, ele é um pouco diferente. Você repara aqui que a minha adição de calor aqui agora, ela é a pressão constante. Então o volume, ele varia durante a minha expansão. Aqui é o volume em 2, aqui é o volume em 3. Então, o V2 ele é diferente do volume em 3. V3 ele é maior do que V2, porque na minha adição de calor, você comprime o ar, você injeta um spray de diesel e ele vai expandindo enquanto pega fogo. Então, você tem uma razão aqui diferente de volume, que é V3 sobre V2, que eu vou chamar de RC. Esse RC é um outro parâmetro importante, que não existe para o ciclo Otto e só existe para o ciclo diesel, que eu chamo de taxa de corte. E aí a coisa muda um pouco, assim, porque agora você tem outras, né, questões. Por exemplo, V1 é igual a V4, beleza, porque a rejeição de calor ela é feita a volume constante. Aquele parâmetro que a gente tinha da razão de volume antes e depois da compressão, V2 em relação a V1, ele continua sendo a taxa de compressão. Então existe taxa de compressão no motor a diesel. Só que agora no motor a diesel a gente tem, além da taxa de compressão, a taxa
de corte, que é um outro parâmetro operacional importante para você predizer o rendimento de um motor a combustão interna com ignição por compressão, tá? Que é a taxa de corte. Como é que a gente vai avaliar aqui o rendimento de um motor que opere segundo o ciclo diesel? Da mesma maneira que a gente avaliava antes o rendimento de um motor que operava com ignição por centelha. A gente vai ver o Q-in, vai ver o Q-out, vai ver o trabalho do ciclo e vai correlacionar esses dados. A coisa aqui vai ficar interessante porque o Q-in que aparece aqui, ele não é a volume constante, mas o Q-out ele é. Então aqui o meu Q-in, por não ser a volume constante, por ser a pressão constante, por ter expansão na adição de calor, ele realiza um trabalho de expansão do tipo PDV, um trabalho PDV na expansão. Já vimos aqui no início desse curso que quando eu adiciono calor num cilindro que está livre para expandir, esse calor que eu adiciono ele não vai ser simplesmente responsável pela variação da energia interna do meu fluido, mas da entalpia. Então esse Qin ele não é mais U3 menos U2, mas H3 menos H2. E se eu modelo esse cara como sendo ar e mais ainda gás perfeito, esse cara vai ser o CP T3 menos T2. Diferentemente do Qout, que é a volume constante. Essa única diferença, ela muda tudo. O Qout vai ser a energia que eu tinha em 4 menos a energia que eu tenho em 1, energia interna. Por que que eu uso energia interna e não entalpia? Porque o processo é a volume constante. Então T4 menos T1. Isso é a única coisa que muda no rendimento. Só um segundinho, porque acabou de chegar minha comida do iFood, eu vou lá buscar meu rango, depois eu volto para cá e a gente continua a aula. Isso aqui, para mim, vai demorar mais ou menos, sei lá, uns 5 minutos, para vocês vai ser 1 segundo. Pronto, voltei. Então, aqui agora a gente tem duas relações diferentes para quantificar o calor que entra no ciclo e o calor que sai do ciclo. Agora, uma coisa que eu sei, né, e isso vale para qualquer ciclo de geração de potência ideal, é que o trabalho que ele vai produzir para mim, o trabalho útil que vai gerar um eixo e tal, é o que eu quero, ele vai ser a diferença entre o calor que eu pego da fonte quente e o que eu jogo fora para a fonte fria. Essa diferença é o que sobrou para eu gerar trabalho. Repare que esse trabalho do ciclo, ele vai ser dado para a gente num processo físico real, de um motor, de uma turbina, sempre na expansão. É na expansão que você vai produzir trabalho útil. A compressão você também está pagando. Você está pagando para aumentar a pressão do fluido, você está pagando para aumentar a energia interna, você está pagando para aumentar a entalpia, então você paga na compressão e na adição de calor. Você só ganha na expansão. E a rejeição você joga fora porque você é obrigado a jogar fora pela segunda lei. Né? Existe um limite operacional para isso. Então o trabalho do ciclo, que já seria o líquido, o que sobrou para você, né, para você girar um eixo, que é aquilo que você está girando menos o que você pagou para comprimir, é o Qin menos o Qout. O rendimento termodinâmico do ciclo diesel ele vai ser dado, então, por aquela velha relação, que é o que eu quero, em relação ao que eu pago. O que eu pago aqui, a gente vai pôr sempre o Qin, porque é ali que você está pagando mesmo grana, porque geralmente, na expansão, você produz um trabalho e esse trabalho que você produz, você usa ele mesmo para comprimir. Agora, a adição de calor não, você tem que pagar para pôr gasolina no teu carro. Você paga pelo combustível, você paga pela queima. Então, o que você paga mesmo, assim, inclusive financeiramente, é esse Qin. Se você põe aqui as expressões do trabalho do ciclo em relação ao Qin, você vai ter então o seguinte, vai ficar 1 menos Qout sobre Qin, e faz bastante sentido. Quanto menos você conseguir jogar fora em relação ao que você paga, mais eficiente você vai ser, isso é óbvio. E se você usa aqui as relações que a gente obteve para o ciclo diesel, você vai ter então o seguinte, a eficiência termodinâmica vai ser 1 menos o Qout vai ser CV, T4 menos T1, e o Qin agora é CP, não corta aqui, né? E aqui vai ser T3 menos T2. Beleza? Aí, galera, é o seguinte, velho, eu vou dar para vocês uma missão, uma tarefa de casa para você solucionar esse problema. Eu quero que você prove para mim, usando as mesmas ideias que eu usei na última aula para o ciclo Otto, o mesmo approach, o seguinte. Deixa eu pôr aqui um texto.
prove que o rendimento do meu ciclo diesel, deixa eu pôr aqui uma letrinha melhor, eu tenho aqui a resposta, ele vai ser dado pela seguinte expressão, 1 menos, eu vou pôr aqui a resposta, eu vou comentar um pouquinho sobre ela e eu vou interpretar essa resposta, mas antes eu queria discutir com vocês uma questão sobre essa ideia de demonstrar relações na engenharia, que eu acho que isso aqui merece uma discussão. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que está já muito embaixo, está difícil de escrever aqui. Vamos pôr aqui. Prove que isso daqui é dado pela seguinte razão. Isso aqui seria ciclo Otto já, e o ciclo diesel eu tenho aqui uma correção. A taxa de corte elevado a K, tudo isso menos 1, sobre o K, que é essa razão de calor específico, não confundir com condutividade térmica, que é outra coisa, que multiplica RC menos 1. Então, isso daqui é para o ciclo diesel. Eu vou até circular isso daqui, que é importante. Então, para casa, eu quero que você demonstre isso. E eu quero que você escreva para mim aqui no canal se conseguiu demonstrar. Isso é importante, tá? E por que é importante que você comece a gastar mais energia, prestar mais atenção nesse lance de deduzir expressões matemáticas que expliquem princípios físicos, mesmo que o professor não cobre isso na prova? Essa é uma questão importante, eu queria discutir com vocês. Assim, se a sua motivação para ser um aluno de graduação, né, em física, em engenharia, em química, é simplesmente passar na prova, obter um SS, eu te falo que você é uma pessoa infeliz. Assim, sabe? Isso não tem como ser feliz com esse tipo de motivação. É impossível. Né? Se a sua motivação é um selo de alguém que não é você, da sua competência para realizar uma tarefa, que motivação horrível, né? Você vai estar sempre duvidando de si próprio, você vai estar sempre querendo provar algo para os outros. Para mim, é a pior motivação que pode existir, assim. E é a motivação que te é vendida desde que você nasceu, né? Na verdade, todo o sistema de ensino, ele se baseia em você ter que estar o tempo inteiro provando para o mundo que você não é um merda. No fundo é isso. Me prove que você não é um merda, passe nessa prova e tal. E você vai ali sendo treinado que nem um cachorro, né? Ganha um biscoitinho, SS, você é um gênio, parabéns meu filho, como eu sou inteligente, vai dormir feliz, você acha o cara porque passou com SS e tal. É um biscoito. Aí quando tira um MM, me reprova, meu Deus, acabou o mundo, tá, uma tragédia. É claro, não tem como dar certo um negócio desse, assim, né? A motivação real, ela tem que ser o tesão, o prazer em você navegar nesse mundo de conceitos e de ideias e de deduções, porque é só isso que tem. Essa ideia de que você vai ser mais feliz no futuro se você conseguir virar engenheiro, então não vai, cara. Já te falo logo que não vai. A felicidade, cara, ela é uma tecnologia que se desenvolve. E para você ser feliz, cara, você tem que aprender como a coisa funciona. Né? Tem que aprender que você não tem que esperar a alegria que vai vir daqui a 3 dias, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a uma vida inteira. Porque não vai vir, tem que ser aqui agora. E eu falo para os meus alunos muito isso, assim, você gastar um tempo ali num processo, você com você mesmo, sem consultar Google, sem olhar para telefone, sem olhar para a tela, você, um papel, uma caneta, um lápis, deduzindo uma equação e tendo dúvidas, e olhando para aquilo e meditando, e entendi, posso fazer isso, e brincando, e dando errado, e de repente dá certo, esse processo em si é o que eu chamo de aprendizado. Você não aprende nada me ouvindo falar qualquer coisa. Aqui eu estou te dando informação, estou organizando um pouco a sua cabeça, estou preparando o terreno para que você se abra para a possibilidade de talvez aprender algo. Você aprende fazendo sozinho ali e tal. Então, assim, tentem encarar o processo de deduzir uma equação, de entender a dedução de uma expressão matemática que represente um princípio físico, como se fosse um processo espiritual, de autoaperfeiçoamento das suas competências cognitivas, intelectuais, cerebrais, emocionais, né? E se você fizer isso, a consequência é que você vai tirar esse S. A consequência é que você vai se formar, vai ter um diploma, vai ser engenheiro. A consequência é que talvez você tenha um emprego um dia e tal. Mas isso não pode ser o fim em si mesmo.
porque isso não satisfaz, isso não preenche. O fim tem que ser o processo, tá? É uma coisa meio budista, assim, e faz um sentido, né, de ser, assim. Você tem várias histórias dessa galera que viaja, vai pro Tibete, morar num mosteiro com os monges para lavar louça lá, né? Porque a iluminação se dá no dia a dia, no ato de observar a experiência, de existir, de fazer as coisas. Então, assim, eu acho que se você direciona a sua energia na hora de deduzir e provar uma equação dessa com esse pensamento, você vai ser uma pessoa mais feliz. Então comente aqui no canal, nesse vídeo, conseguiu provar essa relação? Foi difícil? Foi fácil? Chegou aqui? Comente, eu quero saber de você, tá? Agora, uma coisa interessante, galera, dessa expressão é o seguinte. O que acontece quando RC é igual a 1? Vamos ver o que é o RC aqui. RC, né, seria essa razão de volume. V2 em relação a V3. Aqui é o RC, taxa de corte. Quanto que vale essa razão para o ciclo Otto? V3 sobre V2. Vamos ver aqui, ciclo Otto. Ora, V2 é igual a V3. Então V3 sobre V2 para o ciclo Otto é 1. Taxa de corte, 1. E você olha para cá, então o que acontece se eu ponho RC igual a 1 na minha expressão do ciclo diesel? Você vai ter em cima 1 menos 1, 0. Embaixo você vai ter K que multiplica 1 menos 1. Então é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Que doideira. E aí você lembra que fez cálculo 1, espero que tenha feito, e você vai lembrar de um teorema de L'Hopital. Até vou escrever aqui L'Hopital porque é um nome que, cara, muito interessante, né? Um L, vai ter um H, L'Hopital. Tipo hospital, né? Inclusive acho que tem um circunflexo aqui. Eu me lembro quando eu fiz francês que eu ficava muito confuso com relação às regras de acentuação. E até que eu descobri que tinha uma regra interessante. Hospital, que tem um S aqui, no francês não tem o S, né? Mas tem um circunflexo antes. Festa, que tem um S, no francês é fête, né? Que também não tem um S, mas tem um circunflexo no E que vem antes. Então eu descobri que esse circunflexo ele denuncia algumas palavras que em latim tem um S depois e que no francês não tem. E esse S ele vem para esse circunflexo aqui como um indicativo de uma origem fonética da palavra. Então o L'Hopital é tipo um cara que tem o nome de hospital mesmo, né? E o L'Hopital tem um teorema que ele fala o seguinte: se tu tem um limite 0 sobre 0, uma indeterminação matemática, você pode derivar em cima e embaixo e você aplica o limite das derivadas. Então, em casa, apliquem aqui o teorema de L'Hopital para determinar para quando que tende esse colchetes aqui, quando RC tende a 1. Esse cara tende para onde? Qual que é o limite, né? Então a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar esse NTH de NTHD, de ciclo diesel. E eu quero que você prove também em casa para mim, usando o L'Hopital. Outro desafiozinho que é simples. Então, outro desafiozinho. Eu vou começar a passar nas minhas aulas um pouco mais de desafio, sabe? De faça isso e tal, porque eu acho que é importante, assim. Vocês têm que ser desafiados, assim. Então, para casa, prove usando o teorema de L'Hopital. Eu nem sei como é que escreve, eu acho que é isso mesmo, L'Hopital. Dei mó discurso aqui sobre francês e tal, tirei mó onda, mas deixa eu ver como é que escreve essa porra mesmo pra confirmar, pra não falar besteira pra vocês. L'Hopital. A regra de L'Hopital é isso mesmo, para o cálculo de limites, tá? Prove usando o teorema de L'Hopital que, aí o que você prova é o seguinte, me prove que, opa, aqui ficou muito pequeno. Vou aumentar um pouco mais, aumenta mais ainda. Que o limite, quando RC tende a 1, da minha expressão para o rendimento termodinâmico do ciclo diesel, é igual ao rendimento termodinâmico do ciclo Otto. Pronto. Então aqui esse D é de diesel. Esse O é de Otto. Você vai provar que essa expressão ela é mais geral e ela recupera o ciclo Otto quando a taxa de corte vai para 1, usando o teorema de L'Hopital. Agora, se eu ploto, né, essa curva de eficiência do meu ciclo diesel em função da taxa de corte e da taxa de compressão, eu vou ter curvas muito interessantes que vão me dar pistas muito legais sobre coisas do mundo real de engenharia,
de motores. Então acho que essa é uma discussão que vale a pena a gente empreender aqui nesse finalzinho de aula. O quadro está meio bagunçado, mas eu acho que está suficiente. Eu vou ver se eu dou um zoom aqui e a gente vai discutindo essas questões aqui, tá? Então, deixa eu fazer aqui a minha curva. Eu vou fazer um gráfico agora do rendimento termodinâmico do meu ciclo diesel, dessa expressão que eu obtive. Então, um pouquinho NTH em função aqui da minha taxa de compressão. E aqui eu vou partir da taxa tipo 5, aqui eu vou pôr 10. Eu quero pôr valores típicos mesmo, assim, que sejam valores reais, possíveis, né, operacionais, assim. Tá, e aqui eu vou ter uma curva assim, por exemplo, sei lá, isso aqui para RC igual a 3. Uma outra curva aqui, assim, para RC igual a 2. E vou pôr uma terceira curva aqui, tá bom demais? Opa! Para RC igual a 1. RC igual a 1 é Otto. Aqui já seria diesel. Vamos pôr uma setinha aqui. Diesel. Então, assim, quando você pega a expressão matemática dessas curvas de rendimento em função da taxa de compressão, a primeira coisa que você vai observar, então vamos pôr aqui tipo, os comentários, né, em azul, uma letrinha menor para ficar legal, 12. A primeira coisa que você vai observar é o seguinte, que o ciclo Otto, opa, está muito grande, deixa eu pôr menor a letra, porque isso aqui não vai caber nesse espaço que eu me pretendo não. Vamos pôr a letra aqui, 8. Pronto. Primeiro passo, o ciclo Otto possui RC igual a 1, taxa de compressão igual a 1, né? Pois nele, meu rosto aqui em cima, o calor é adicionado instantaneamente no processo de combustão por ignição centelha. É muito rápido esse processo. Vamos pôr um pouquinho mais para cá. Esse aqui é um resumo da obra, tá? Bom, se você plota essa expressão, né, numa curva de rendimento, você vai perceber o seguinte, que o ciclo Otto, o ciclo, é mais eficiente que o ciclo diesel para uma mesma taxa de compressão. Isso aqui é outro fato. Você pega aqui, por exemplo, e faz uma linha vertical cruzando, né, a taxa de compressão em cima, você vê que o ciclo Otto, que é a curva de cima, ele está acima desses valores para uma mesma taxa de compressão. Ponto. Agora, entra a questão prática, operacional, que é a seguinte, eu pus aqui. Na prática, os motores a diesel trabalham com taxas de compressão bem maiores que os motores. Vai caber aqui? A gasolina. Isso aqui é um outro fato assim já operacional, né? Eu devo ter aqui alguns valores anotados assim. Deixa eu pesquisar aqui na internet, porque às vezes nem tem também. Vamos pôr aqui taxa de compressão, motores, gasolina. Pronto, alguma coisa assim, tá? Uma taxa de compressão aqui típica de gasolina, vamos pegar aqui para a gente ver. Isso depende de motor para motor, tá? Cada motor ele é ajustado para trabalhar com uma taxa de compressão específica e, consequentemente, com um combustível específico. Então, já achei essa informação aqui, ó. Então, enquanto motores a gasolina operam com taxas de compressão que variam entre 8 e 12, motores a diesel operam com valores entre 15 e 18. Por um motivo simples.
A gasolina você comprime já uma mistura ar-combustível inflamável. Se comprimir demais, vai explodir antes da hora. O diesel você comprime só ar. Comprimindo só ar, você pode comprimir mais. Então, pelas questões operacionais de como esse motor é concebido, mesmo que termodinamicamente, por uma mesma taxa de compressão, o ciclo Otto seja mais eficiente, acaba que na prática, pelo fato de motores a diesel trabalharem com taxas de compressão maiores, eles acabam sendo mais eficientes na prática. Tá? Então essa é uma questão operacional muito interessante que vem e que ela é dissecada e entendida quando você linka esse entendimento da termodinâmica e do ciclo à operacionalização do processo físico que envolve projeto e que vai ser responsável pelo design assim, do motor em si. Eu tenho dois caras para brincar quando eu quero definir essa minha eficiência de um motor a diesel. A taxa de corte e a de compressão. Ambas aparecem aqui na expressão do rendimento termodinâmico do meu motor a diesel, enquanto só a taxa de compressão aparece no meu motor a gasolina, ciclo Otto. Na prática, pelo fato do diesel não ser comprimido junto com o ar, mas pulverizado, injetado por um bico injetor que tenha que seja projetado para trabalhar com regimes de alta pressão, esse cara consegue ser mais comprimido e, consequentemente, operacionalmente, você vai ter um motor mais eficiente, por mais que, por uma mesma taxa de compressão, o ciclo Otto seja mais eficaz. Aí é interessante, porque enquanto na gasolina a gente falava de octanagem, né, porque o grande lance assim, do combustível no motor a combustão interna com ignição por centelha é que você vai querer que aquele combustível tenha a maior resistência possível a detonação espontânea para que ele não pegue fogo antes da centelha e não estrague o seu motor. E você já viu que quanto maior a taxa de compressão, mais eficiente é o meu motor. Então vamos trabalhar com o máximo possível, desde que aquele combustível não exploda sozinho. O parâmetro que mede essa resistência à detonação espontânea é a octanagem, que tem a ver com o número médio de átomos de carbono nas moléculas que fazem parte desse pool que você chama de gasolina. Né? E no diesel, o indicador de performance do combustível é o número de cetano, é o índice de cetano. Cetano, também conhecido como hexadecano, é uma molécula de um hidrocarboneto que tem 16 átomos de carbono. Então o diesel tem muito mais átomos de carbono na sua constituição, numa única cadeia, do que a gasolina. Consequentemente, é mais difícil para ele explodir sozinho, porque quanto mais átomos de carbono no hidrocarboneto inflamável, mais energia eu vou ter que gastar para fazer aquela queima acontecer. Então ele naturalmente tem mais já resistência. Agora o diesel, o que você quer é que ele exploda mesmo. Porque você comprime só o ar. Vem comigo, comprimir só ar. Esse ar em alta pressão, assim que eu colocar o diesel, ele vai explodir. E é para explodir, eu não quero ter uma queima incompleta. Então a métrica para avaliar a eficiência do desempenho do diesel é diferente da métrica que a gente usa para avaliar a eficácia da gasolina. Enquanto a gasolina é octanagem, é resistência à detonação espontânea, no diesel é número de cetano. Está associado o número de cetano a uma completa eficácia da queima. Porque o diesel, também se tiver muitos átomos de carbono, assim, muitas moléculas com muitos átomos de carbono, fica mais difícil dele pegar fogo por completo. Então o que você quer nele é uma queima completa. E aí você usa, né, esse índice que se baseia numa molécula de um hidrocarboneto que está muito presente no diesel, em que apresenta um número ótimo ali para avaliar a eficácia da queima. Então em casa, pesquisem na internet a diferença de octanagem e número de cetano, para você entender como que essas duas métricas se relacionam a uma avaliação do rendimento, da eficiência daquele combustível que vai ser utilizado dentro daquele contexto. Diesel, ele é feito para operar segundo um ciclo diferente da gasolina e do álcool. Então pesquisem isso em casa. Galera, essa é a aula de hoje, falei já demais aqui, a gente encerra então nessa parte do curso essa comparação e esse entendimento dos ciclos de geração de potência para motores e na próxima aula vamos entrar em turbinas a gás, ciclo Brayton. Esse curso de termo aqui, é importante mencionar isso,
ele é um recorte, assim. A termodinâmica é uma coisa muito maior. A gente tem termodinâmica estatística, termodinâmica de não equilíbrio. Esse curso aqui eu gosto de pensar que ele é um mini curso de termodinâmica de engenharia. Ele é um recorte em alguns entendimentos e conceitos vinculados à termodinâmica que vão ser muito importantes para que a gente entenda o princípio básico de funcionamento de dispositivos de engenharia, tá? Então tem muito mais para ser dito sobre esses assuntos todos, mas eu vou focar aqui no rolê da engenharia. Então na próxima aula a gente começa com o ciclo Brighton para investigar o princípio básico de funcionamentos de turbinas a gás que geram potência. Isso é muito usado em termoelétricas, plataformas de petróleo e é muito importante para a gente da engenharia. Ufa, cansei! Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham assimilado esse conteúdo, que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, feedbacks, por favor, comentem aqui no vídeo de hoje. E eu espero vocês numa próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Um beijo, galera, no coração de vocês e até a próxima. Arro!